E aí galera, boa tarde, tudo bem com vocês? Então vamos lá, o professor Evaldo Herwood aqui, Biologia, segundo ano. Nós vamos hoje então para a nossa segunda aula, dia 9/3/2021, e nós estaremos hoje falando sobre a classificação biológica que Linneu propôs para o ramo da ciência, para o ramo da biologia, que nada mais é do que classificar um indivíduo desde a menor parte da sua classificação até agrupar ele no maior conjunto da sua classificação, tá bom? Então eu vou estar passando, na verdade, um textozinho aqui, que depois eu vou estar disponibilizando para vocês, e a gente vai estar lendo esse texto junto aqui, e depois vocês podem estar indo lá na caixa de diálogo, qualquer coisa, tirar dúvida ou fazer qualquer outra pergunta, tá bom? Fiquem nesse vídeo até o final, que eu vou estar explicando também sobre a atividade para vocês. Então vamos lá. Então, galera, começando aqui a aula, então, a gente vai estar falando sobre classificação biológica, taxonomia, tá? Não que não seja a mesma coisa, mas elas, em relação a conceitos, elas têm uma pequena diferença. Por exemplo, classificação biológica, ela vai ser aquela no qual vai fazer a utilização para fazer a organização, né, dos seres vivos dentro dos meios dos critérios já estabelecidos. A qual parte ele pertence, a qual habitat, a qual nicho. E aí, a partir daí, começa a se fazer um tipo de classificação. Já a taxonomia, ela vai ser a área, né, que vai ser responsável por fazer a identificação, nomear esse indivíduo e depois identificar ele dentro do ramo dos seres vivos, tá bom? Qual reino ele vai pertencer, se ele é carnívoro, se ele é mamífero, se ele é onívoro e assim por diante, ok? Então, conhecendo rapidamente aqui um pouquinho da história, tem vários outros cientistas para se comentar, mas aí se vocês quiserem e tiverem interesse, vocês fazem uma busca deles, tá? Carolus Linnaeus, que foi um físico botânico sueco, ele é considerado para a gente o pai da taxonomia moderna, né? Porque foi ele que fez o sistema, né? Desenvolveu o sistema chamado de nomenclatura binominal, que nada mais é do que dar dois nomes à espécie do indivíduo, ok? Então, olha só. Linnaeus, ele estabeleceu um sistema hierárquico de taxons. Então, nós temos do maior para o menor: reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Tá? Então, a espécie nada mais é do que um indivíduo isolado. É considerado espécie um indivíduo que ele é capaz de fazer a sua reprodução, tá? E assim, de forma isolada, ele é chamado de espécie. O reino, que já é o maior, é onde vai estar agrupando esse indivíduo lá de espécie, passando por gênero, filo e assim chegando em reino, aí ele vai estar pertencendo ao animal, ao plantae, ao fungo e assim por diante, ok? Tem um outro norte-americano, que foi o Robert. Ele foi responsável pela elaboração do sistema da classificação dos 5 reinos. Tá? Então, nesse sistema, ele fez a classificação dos reinos em monera, protista, fungo, animal e o plantae. Tá bom? Mas aí depois a gente vai estar comentando pedaço por pedaço, tema por tema desse aí mais para frente, ok? Então, o que a gente precisa hoje é focar nessas categorias taxonômicas. Como que eu identifico o indivíduo dentro dessas categorias? Então, vamos lá. Linneu, ele fez esse estabelecimento dessa hierarquia, e aí ele estabeleceu-se assim, que reino é a maior das categorias, porém ela é constituída por um conjunto de filos. No reino nós temos o animal, plantae, fungo, monera e protista, tá? São 5, mas na verdade hoje são 6, eu vou estar falando um pouquinho depois para vocês. O filo, ele é constituído por um conjunto de classe. No filo, a gente vai estar fazendo uma identificação se esse animal ele é do tipo cordata, invertebrata, se ele é artrópode, se ele não é artrópode e assim por diante. Tá bom? É mais basicamente a gente tratar se o indivíduo ele é do tipo vertebrado ou invertebrado. A classe, ele vai constituir um conjunto de ordens. Então, a classe ele pode pertencer, por exemplo, se ele é mamífero, se ele é ave, se ele é um réptil e assim por diante. Tá? A ordem ela vai constituir um maior conjunto, né, desde que sejam formados por famílias.
Na ordem, a gente vai estar analisando se esse indivíduo ele é carnívoro, é onívoro, tá? É vegetariano e assim por diante. A família ela vai constituir por um conjunto de gêneros. Na família, a gente vai estar fazendo a identificação se ele é da família dos felinos, dos urcídeos, dos caninos e assim por diante, dos humanos. Gênero, ele é constituído por um conjunto de espécies. Então, as espécies isoladas em agrupamento vai formar um gênero. Nos gêneros, a gente também vai estar identificando se ele é felino, se ele é canis e aí por diante. E a espécie é um grupo de organismos capazes de se reproduzir e organizar descendentes férteis, originar descendentes férteis, ok? As pequenas regras, as regras não são tão difíceis de se memorizar e nem tão pouco de aplicar. São bem básicas, então olha só. As regras de nomenclatura, os nomes eles têm primeiramente que ser formado e escritos na língua latim, que é uma língua morta, tá? E é uma língua que geralmente não vai sofrer modificações, por isso que a gente tem que tratar os termos sempre no latinizado, tá? Todo nome científico da espécie ele vai ser composto por dois nomes, por isso, né, que se deu a nomenclatura, né, binomial, tá? Justamente por possuir dois nomes. O primeiro sempre deve ter a letra maiúscula do nome, e o segundo ele vai iniciar com letra minúscula e ele vai condizir ao que a gente chama de epiteto do gênero, tá? Então, olha só. Ziamers, ou ziamais, tanto faz. A zia, ela é pertencente ao gênero. Então, observa que zia está escrito com letra maiúscula. Pessoal, ao digitar isso em um texto, a gente geralmente tem que colocar ele ou todo maiúsculo, negrito, ou sublinhado, ou em itálico, tá? Tem que, de forma, num documento a gente tem que fazer essa escrita. Se for escrito à mão, num caderno, alguma coisa, sempre sublinhado, sempre, tá? Isso é uma regra exigida pela nomenclatura. Já no mês aí, ó, significa que ele é o epiteto científico, porque pode acontecer de outro indivíduo ter esse mesmo gênero, porém o epiteto ele é diferenciado, ok? Um exemplo disso é a cana-de-açúcar com milho. Esse zia mais é pertencente ao milho, né? Esse milho. Para subespécie, então, a nomenclatura ela vai ser trinomial. Então, a gente tem aí um exemplo dessa borboleta, né? Que é o Papilo doas brasiliensis, tá? Então, eu tenho aí o papilo, que é o gênero. Então, observa que ele está iniciando com letra maiúscula. E dois epitetos específicos, que é o doas e os brasilienses, tá? Isso aí é aquela borboletinha que é toda laranjada com bolinha preta, tá? É o nome científico dela. Os subgêneros, eles são indicados pelos parênteses. Então, eles devem ser escritos também com a inicial maiúscula, dentro do parêntese. Então, nós temos aí o des, né? Não é Thaís, tá? É o des, Stramônita e a mestoma. Isso aí é um nome para aquele caramujo do mar, um caracol, geralmente o pessoal até compra para botar no ouvido, dizer que ouve o barulho do mar. É um caracol marinho, tá? Muito bonito, por sinal. Então, observa que o epiteto dele também, no caso é um subgênero, aliás, ele também está sendo inicial com maiúsculo dentro do parênteses, que é o Stramônita, tá bom? E o epiteto específico dele inicia-se com letra minúscula. Está iniciando com letra minúscula. E é o epiteto específico que vai dar origem à sua espécie. Ok. Os nomes das espécies devem vir destacados no texto, preferencialmente em itálico. Em casos em que não é possível utilizar o itálico, os nomes podem aparecer sublinhados. O importante é que destaquem, né, de todo o restante do seu texto. Exemplo: Solano tuberosum ou Solano tuberosum. Isso aí é o nome dessa batatinha de mercado que a gente compra para comer, né? Tá? Então, observa que está sublinhado, galera.
ou melhor, tem que botar em itálico. Quando citar o autor, este deverá vir logo após o nome da espécie, escrito com letras normais e sem nenhuma pontuação entre a espécie e ele. Então nós temos aí, por exemplo, Carioca brasiliense, Cambés. Isso aí é o nome para o piquiá, né? O famoso piquiá de Goiás. É isso mesmo. Aquela fruta piquiá, tá? Então observa que eu tenho o Carioca, que é o gênero, brasiliense, epiteto específico, Cambés é o nome do indivíduo, né, do autor que fez a classificação desse piqui, tá? Quando citar o ano da primeira publicação, este deverá vir separado do autor. Por exemplo, Apis mellifera, Linnaeus. Então, significa que Apis é a abelha, tá? Aquela abelha amarela e preta comum. Então, Apis é o gênero, mellifera é o epiteto científico desta abelha, e Linnaeus foi o cara que identificou essa abelha, e 1758 foi o ano que ele construiu essa patente, ok? Houve uma outra classificação dos reinos, que é uma subdivisão para um sexto reino. Como é que funcionou isso? A classificação ficou feita em 3 domínios, tá? Onde foi também proposta por um cientista chamado Rose. E até hoje a gente usa muito ela dentro da biologia. Então, o primeiro domínio, que foi o domínio das bactérias, dentro do reino Monera, constituído por organismos unicelulares, totalmente procariontes, aquele que não possui carioteca, né? Então pouco envolvimento de núcleo para revestir o seu material genético, tendo como representante todas as bactérias. No domínio Archaea, que é o segundo domínio, ele é constituído por organismos unicelulares procariontes, também conhecido como arqueobactérias. Eles são encontrados em ambientes que são considerados extremamente inadaptáveis por um ser humano. Então, são bactérias encontradas dentro de vulcões, jazigos, geysers, né? Jazigo é coisa de morto. Geysers, né? Então, em uma alta temperatura, uma baixa temperatura, então eles estão sempre ali colocados, tá? E o outro domínio são dos eucárias, que vai estar constituído por todos os eucariontes, né? Então, desde alguns protozoários ali, algumas algas, até os mamíferos superiores, ok? Para vocês olharem aqui rapidamente, eu tenho 2 classificações aqui, ó, uma da pantera e outra de um lobo. Só para a gente poder associar o que um tem em comum com o outro dentro dessa classificação científica, para vocês poderem entender como que os animais eles se agrupam e se distanciam dentro da classificação. Então, olha só. Primeiro aqui eu tenho a espécie, que é o Panthera leo. Panthera é o gênero dessa espécie e leo é o epiteto científico. Vamos continuar aqui por enquanto. Depois eu desço lá. O gênero desta pantera é Panthera, a família é Felidae. Então, até aqui, essa pantera é diferente do lobo. Vamos analisar lá embaixo. O lobo, ele vai ter a espécie C. lupus. Esse C, pessoal, está pertencente a esse gênero aqui, ó, Canis lupus. Tá? Quando que eu posso abreviar o gênero na hora de botar o nome de uma espécie? Eu posso abreviar, por exemplo, num texto. Se eu já tiver citado uma vez, na próxima vez que eu for citar, eu só abrevio, tá? O epiteto eu escrevo e o gênero eu faço abreviação. Isso pode, isso é permitido. O gênero aqui é o Canis e a família dos canídeos. Então, olha só. Eu tenho a família dos caninos aqui e aqui na pantera eu tenho a família dos Felidaes, dos felinos. Da ordem para frente, eles já começam fazer parte do mesmo grupo. Então, olha só, a ordem da pantera é carnívoro, a do lobo também. A ordem da pantera, aliás, a classe da pantera é dos mamíferos, o lobo também. O lobo pertence aos vertebrados, cordatas, a pantera também. O reino animal, o lobo está encaixado, assim como no reino animal a pantera também está encaixada.
Então, observa o que diferenciou. Eu sumi um pouquinho. O que distanciou um do outro foi isso aqui, ó. Até aqui, a pantera, ela é totalmente diferente do lobo. Pertencem a uma espécie diferente, a um gênero diferente, a uma família diferente. Da ordem para cima, eles já são totalmente iguais, ok? Então é isso que a gente faz para fazer a classificação científica, ok? Depois eu vou estar passando a atividadezinha para vocês. Não vai ser hoje, vai ser na aula que vem. E aí a gente vai estar fazendo uma aula prática sobre isso aqui para poder entender melhor, tá bom, gente? Então é isso mesmo. Espero que vocês tenham ficado até o final. Espero que tenham gostado. Esse assunto não é chato, ele não é complicado, ele é gostosinho de se trabalhar. E aí nós vamos fazer uma atividade somente na semana que vem, tá? Hoje eu só quero que vocês assistam essa aula. Dê uma olhadinha depois, se possível, novamente. E aí a gente volta na próxima aula, terça-feira que vem. Beijo a todos, abraço a todos e fiquem com Deus.